Olá pessoal, você perguntou sobre desdobramento e viagem astral. Isso é possível? Isso é permitido ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala. Ela é a nossa bússola, a nossa base, tá bom? Deus, em casos bastante pontuais, ele permite que isso aconteça. Aconteceu com Ezequiel, Deus levou em espírito, Deus levou. Paulo foi levado também em espírito, Deus levou. Agora, você fazer, o demônio ensina técnicas. Tem técnicas que ensinam na Irmandade para você fazer o desdobramento, voluntariamente, não involuntariamente. Deus, de repente, pode te levar num sonho, ele pode te levar a alguns locais, para te mostrar alguma coisa diante de um propósito. Agora, você propositalmente fazer isso, você vai criar um problema para você, um problema bastante sério para você. Você pode esticar demais o cordão de prata, ele rompe, se quebra, você morre e não vai para o céu, tá? Guardado aí? Essa informação importante aqui, tá bom? Fazer conscientemente, de forma alguma, tá? Então, a ida ao céu ou a ida ao inferno, que as pessoas chamam, foi arrebatado ao céu, né? Foi arrebatado ao inferno. Isso é possível? No satanismo, isso acontece de alguns casos pontuais, veja bem, não é uma coisa banalizada, né? Todo mundo, eu vou dar um rolê no inferno agora. Não, é casos muito pontuais, específicos, dentro de contextos muito específicos, né? Uma coisa rara de acontecer. Sim, é possível fazer um desdobramento ao inferno, né? Casos pontuais e foi feito um desdobramento ao inferno. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, não. Você não vai ver ninguém na Bíblia que teve um arrebatamento ou que teve visitando o inferno. Ninguém na Bíblia, exceto Jesus que pregou os espíritos em prisão. Ele foi o único que desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão e a gente vai falar dele. Então vamos entender. Tem pessoas que falam que foram para o inferno muitas vezes. Parece que dá glamour ir para o inferno, né? Glamour. Tipo assim, tem o meu passaporte aqui, olha, eu fui para o inferno, tá vendo? Teve uma mulher, ela chegou a dizer, não vou citar nome, nem dar nenhuma pista para você identificar quem ela é, né? Que ela já teve alguns programas, se eu falar o programa, você vai saber qual é. E ela falou que foi 23 vezes para o inferno. 23 vezes? O que você vai fazer no inferno 23 vezes? E ela dizia que o inferno é como se fosse um corpo humano. O formato do inferno é como se fosse um corpo humano. E ela desceu por uma garganta, cheia de muco, essa garganta. E o inferno em si fica instalado na região do corpo humano, onde seriam os intestinos, né? E aí eu fiquei pensando, ela foi 23 vezes para o inferno, desceu pela garganta, ficou no intestino. Por onde ela saiu? Fica aí o grande pergunta e o grande mistério. Ninguém perguntou isso para ela, eu teria perguntado, né? Então nós vemos muitos casos desse tipo, pessoas que foram arrebatadas ao céu ou ao inferno. Vamos entender uma coisa? Tem gente que diz que é possível você ter contato com os mortos, muitas vezes fundamentado na parábola de Rico e Lázaro. Não dá esteio para isso não, tá bom? E nem dá esteio para você dar um rolê ou no céu ou no inferno fora da permissão de Deus. Vamos entender o que aconteceu aqui? Veja bem, primeira coisa, Rico e Lázaro, a morte deles aconteceu e o juízo aconteceu imediatamente. Então, primeiro é dado ao homem morrer uma só vez, depois vem o juízo e depois o que vem? Ele vai para o céu, para o inferno. Ou seja, é na hora, não demora 1000 anos dormindo. O bandido da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Rico e Lázaro aconteceu na hora, morreram, um foi para o céu, outro foi para o inferno. Agora entenda bem o contexto que aqui está colocado. Vou ler o texto. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, milionário, e vivia todos os dias regalada e esplendorosamente, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, e à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, né? E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos. Quando você morre, não vem os parentes te buscar, vem os anjos primeiro, tá? Os anjos, para o seio de Abraão. Aqui Jesus está contando uma parábola para que os judeus entendam. Abraão era o patriarca, então o seio de Abraão. Jesus não usa aqui, a terminologia foi para céu, foi na presença de Deus, né? Não falou sobre isso. Falou o seio de Abraão. Morreu, pois, o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. Aí o rico acordou no inferno, acordou, ergueu os olhos, pô, tô no inferno, meu. Caramba, eu estava tão bem na terra, morri, tô no inferno. Estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele viu, ele olhou. Ele tinha acesso à visão, ele tinha acesso
ao céu. Da onde ele estava do inferno, ele podia ver o céu. Não era possível chegar lá, tinha um grande abismo, mas ele podia enxergar. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, veja bem, foi Deus que disse. Jesus está usando uma alegoria aqui para que os judeus entendam, tá? Então, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, veja bem, a questão não é que um foi rico e outro foi pobre. A questão é que o rico foi avarento, o rico foi mesquinho, o rico foi egoísta, por isso que ele foi parar no inferno, tá? Porque se ele tivesse ajudado o pobre, se você der um copo de água fria a um desses pequenos, você já tem um grande galardão nos céus, não é assim? Ele não fez isso, né? Então, agora, esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que ninguém pode ir para lado nenhum. Aí ele fica desesperado e disse, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, e para que lhes dê o testemunho, a fim que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, eles são tudo egoístas que nem eu, eles são tudo avarentos, eles tratam mal as pessoas mais pobres. Deixa eu ir até lá, deixa o meu espírito ir até lá se manifestar, o contato com o espírito, né? E disse não, Abraão disse não, tem Moisés e os profetas, eles que ouçam. Mas ele ainda insiste, meu não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Se eu fosse falar com eles, eles iriam se arrepender. E não é permitido, né? Se eles não ouvem nem mesmo a Moisés e aos profetas, vão acreditar no espírito do morto que se ressuscitou, apareceu lá? Não, está em Lucas 16, de 19 a 31. Ou seja, eles não voltam para a terra, tá? E como aos homens está ordenado, presta atenção, como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, depois vem do juízo, Hebreus 9, de 27 a 28. Então, aos homens é dado morrer uma só vez, depois vem o juízo, não rola a reencarnação, entendeu? Os judeus acreditavam numa época em reencarnação, já falei disso em vídeo, mas né, não rola reencarnação, tá bom? A Bíblia deixa muito claro essa questão aqui. Aí quando vem uma questão curiosa aqui, Paulo dizendo, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado em espírito, Deus o levou, tá? Deus o levou, né? Foi arrebatado ao terceiro céu. Eu que sei que esse tal homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, no terceiro céu, então, o paraíso. Os judeus acreditam em 7 céus, então no terceiro céu estaria o paraíso. E eu ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então ele foi para lá com um propósito, para ouvir algo inefável, assim, que ao homem não era lícito falar. Tem experiências que Deus vai te dar, que são somente suas. É seu, Deus trouxe para você, né? Não precisa alardear para ninguém, porque a questão é, o que você faz depois? Eu vi um filme, O Céu é de Verdade, aquele menino que foi no céu, tal, a história é muito verossímil, né? Mas depois eu vi um documentário que mostraram o menino palestrando, o pai cobrando, agenciando a criança, cobrando dinheiro, quer dizer, o que você faz depois? Então por essa razão, Paulo disse, ao homem não é lícito falar, a experiência é tua, Paulo, é para você, você não precisa ficar alardeando para todo mundo, exceto em casos pontuais, quando Deus assim determina, né? Se alguém assim assim me glorifiquei eu, mas de mim mesmo não me glorificarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, as pessoas podem até achar que eu sou especial, mas eu sei que eu não sou, a humildade precede honra, né? Eu não serei nécio, porque eu direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou em mim me ouve. Ou seja, eu não quero que ninguém me trate como especial, porque eu tive o privilégio de ser arrebatado ao céu e sei coisas que vocês não sabem. Sei coisas que eu sei com um propósito para a minha vida, não é para a sua vida, entendeu? Não me veja como especial. E olha só o que Paulo ainda coloca, para que eu não me exaltasse, né, na excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não tenho orgulho. Poxa, foi pro céu, hein? Olha, você não sabe o que eu vi lá. Eu vi coisas, né? 2 Coríntios 12, de 2 a 7. Então, é possível você ir para o céu, sim, com um propósito.
né? A questão é depois, né? Se entrar vaidade, soberba, altivez, se fizer disso um comércio, você tá lascado, meu irmão, tá lascado, sabe? Deus te deu um presente. O único que desceu ao inferno foi Jesus, que pregou os espíritos em prisão, né? Isso vai estar lá em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 20. Se o libertador desceu no local, dá os espíritos em prisões, que eram da época de Noé, que não aceitaram o testemunho de Noé e morreram nas águas, ou seja, foram para o inferno, né? Por que que Jesus desceria para libertar, para pregar os espíritos em prisão? Ele não foi para tripudiar, ele foi para pregar, né? E o libertador está lá para libertar, né? Certamente, né? Então, é isso. Então, para finalizar, cuidado com essas histórias de divina revelação do céu, divina revelação do inferno, divina revelação dos anjos, divina revelação do Espírito Santo, divina revelação da batalha espiritual, divina revelação do escambau. Sabe, cuidado com isso. Gente, comércio, tá cheio de falcatrua por aí, tá cheio de gente doida que tem delírio, é comércio, é balela, é delírio, né? Quando realmente Deus te dá uma experiência dessa, tem um propósito. E o propósito normalmente é a sua edificação, e você pode passar isso em conteúdo para as pessoas, como Paulo passou. Codificadamente, Paulo passou. Eu já gravei um vídeo, A Justiça do Amor. Tem muitas pistas que Paulo deixou das palavras inefáveis que ele ouviu no céu. Tem lá as pistas, né? Eu coloco algumas pistas nos meus vídeos também, né? Para que vocês possam entender. É isso, tá bom? Para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Terminamos hoje mais um bate-papo direto ao ponto. Até a próxima.